Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Cruzeiro, gente. Comentar sobre a contratação do Eduardo, né? Carlos Eduardo, né? Para alguns, né? Simplesmente Eduardo para outros, né? É novo reforço do Cruzeiro aí para a temporada de 2025 e possivelmente outras que se seguirão, né? De novo, né? Cruzeiro muito forte no mercado, né, gente? Muito forte mesmo, muito agressivo no mercado e que agora contrata um jogador que pode ser interessante por vários aspectos, tá? Inclusive, gente, se nós entendermos os limites físicos do Eduardo, né, a maneira como ele possa ser utilizado pelo Diniz, né, e o fato de que ele chega numa equipe que já tem jogadores para atuar ali naquele setor, de tal sorte que ele pode ser, né, perfeitamente um titular no banco de reservas, né? Ele pode ser um titular ali no banco de reservas para atuar no lugar do Matheus Pereira, quando for o caso, né? Ele pode ser um titular no banco de reserva, gente, para atuar também no lugar de outros atletas ali, quando for o caso. É o que eu quero explicar para vocês aqui neste vídeo. Espero que você fique comigo até o final. Já deixa o like, é importante para você, né, que gosta muito aí de uma compreensão muito ampla do que é o novo reforço, né? Eu tenho para mim que você vai curtir este vídeo aqui, né? Deixa o like, é importante, deixa aí a crítica, pode me criticar, pode pedir aí novos vídeos, né? Pode fazer críticas até, enfim, se você achar que deve, né? Tudo bem. Se inscreva no canal e peça vídeos, né? Pressione o canal aqui para que façamos muito mais um acompanhamento do Cruzeiro, né? Porque também é demanda aqui no canal, né? Você, se puder, envie um valor de Pix de qualquer valor para dar uma força aqui para o trabalho, tá, gente? Qualquer valor ajuda muito. Muito obrigado por essa consideração também aí. Vamos falar sobre o Eduardo, né? Que está com 35 anos, já é um jogador com uma certa idade, né? Agora, é impressionante como ele ganhou, né? Assim, qualidade no jogo dele nas últimas temporadas, né? É um típico jogador de amadurecimento tardio, né? Curiosamente, acho que esse amadurecimento para o jogo, né, chega no momento em que a sua condição física já não está contribuindo tanto como contribuía em anos anteriores, né? E isso coloca certamente limites para o Eduardo, né? E esses limites podem sim, né, impactar na sua trajetória no Cruzeiro ou não, a depender de como o Fernando Diniz vá utilizá-lo dentro da equipe, né? Vamos lá, gente, vamos falar sobre esse assunto aí e pontuar algumas questões importantes, né? O Eduardo, ele teve uma temporada muito boa no Botafogo, especialmente nos últimos 83 jogos, né? Ele fez 23 gols, é muita coisa, né? 83 jogos, 23 gols, né? Com 10 assistências, 21 grandes chances, né, criadas, né? 97 passes decisivos, né? Meu olhar está para lá que os números estão ali, perdão pela indelicadeza, né? 84% de acerto nos passes, né? 70% de acerto nos chamados passes longos, né? Neste quesito ele foi um dos melhores disparado do Campeonato Brasileiro, né? 120 finalizações, né? 46 em direção ali ao alvo, né? O que coloca aí mais a cada 4 finalizações, né? Ele acerta pelo menos aí uma, né? Um pouco mais de uma finalização. De cada 3 finalizações, José, não, de cada 4 finalizações, ele acerta pelo menos uma, né? O que não é pouco. Segundo o SofaScore, né? Ele tem uma nota de 6,96, quase 7. Neste caso é uma nota muito boa, mas eu acho que poderia ser um pouquinho melhor aí. O SofaScore poderia ser mais gentil aí com o Eduardo, né? Então, vamos lá, gente. Vamos, né? Assim, voltando, né? De cada 3 finalização, uma no gol, só para ficar claro, tá? Vamos lá, ó. O Eduardo, gente, é um jogador muito interessante, né, por saber dosar a velocidade no momento certo, tá? Então, a respeito dele ser um jogador com baixa condição física hoje para o jogo competitivo, né, em larga escala, um jogador, por exemplo, que talvez não aguente toda a temporada, né, o corpo dele vai sentir e ele provavelmente vai ter lesão, né? A despeito disso, ele é um jogador que sabe dosar muito bem velocidade. Isto vem da experiência que ele tem, né, numa longa carreira, já que ele já tem uma certa idade, né? O que significa isso? Significa que ele não é um jogador lento, mas é um jogador que vai praticar sim, vai imprimir velocidade em algumas jogadas, se essas jogadas forem decisivas, tá? E o que é mais impressionante é como ele acerta nessa leitura, né? A leitura de qual jogada é decisiva, de qual jogada vai ser muito importante para sua equipe, né? E é justamente neste momento que ele imprime uma velocidade para o seu jogo que você não vê ele praticando em outras situações. Há uma observação de alguns torcedores do Botafogo, sobretudo quando o Eduardo já não estava entregando tanto em virtude do seu cansaço, do seu desgaste, né?
que era o fato de que ele de vez em quando sumia dentro de campo, né? Essa percepção de que o Eduardo some, né, é uma percepção que vai ao encontro daquelas sobre outros jogadores que eles ficam ali cavando um buraquinho para se esconder dentro de campo nos momentos difíceis, né? Então há jogadores que de fato somem da partida, muitos deles cavam um buraquinho ali dentro de campo para se esconder, para se refugiar de todo mundo e ninguém fica sabendo da existência deles, embora eles estejam ali em campo, né? No caso do Eduardo, não é por causa disso que ele desaparece das partidas de vez em quando. É justamente porque ele entende que precisa, né, saber participar daquilo que é importante, das jogadas mais importantes, né? Então ele sabe que ele precisa dosar a sua velocidade e a sua condição física para entrar no jogo quando o jogo necessitar muito dele. E ao mesmo tempo, o Eduardo não é um jogador, por exemplo, que atrapalha muito na questão defensiva, porque também para a prática de ações defensivas importantes, ele tende a acionar a qualidade do seu jogo, a sua condição física quando é necessário. Então, é um jogador extremamente experiente, tá? Que tem um entendimento pleno do momento certo que tem que jogar, do momento certo que tem que participar da jogada, do momento certo que tem que estar ali na altura do balão do meio de campo, no momento certo que tem que estar um pouco mais à frente ali, às costas do centroavante, no momento certo em que ele pode entrar na área do adversário, tá? Então essa percepção do Eduardo é algo bastante interessante. Ele também é um típico jogador de corredor central, né? O corredor central não é um espaço para qualquer um, porque é um local em que o jogador precisa ter não somente qualidade, mas precisa ter personalidade, né? Justamente para saber lidar com todos os perigos que vêm de um lado, que vêm de outro, né? Que vêm da perseguição e que vêm de frente para ele também. É muito mais simples para o atleta estar no lado do campo, no corredor lateral, né, ofensivo, porque você tem ali, né, um mundo de jogadores que estão ali chegando, né? Você tem à frente, né, que por exemplo você tem, né, o zagueiro adversário que pode chegar, né? Em geral, essa perseguição já foi superada, né? Você não tem perseguição ali, geralmente, pelo corredor, né? E você não tem ninguém vindo do lado de cá, por quê? Porque ali está fora do campo, né? Então é mais simples, mais tranquilo você atuar pelo corredor lateral de um lado ou outro, do que propriamente pelo corredor lateral, pelo corredor central, né? Quem joga pelo corredor central é jogador que tem personalidade, né? É o caso do Eduardo. E aí, gente, ele busca, sobretudo, até para encurtar campo, não fazer muito, sabe? Esse jogo aí de fazer facão. Ele procura sempre muito esse corredor central. E aí, quando tem oportunidade de finalizar de fora da área, vai finalizar. Quando tem oportunidade de pisar na área, ele vai pisar na área, entrar na área e fazer o gol. E aí, quando ele entende que a jogada, né, tá toda desenhada para jogadores se aproveitarem dela, né, dentro da área, ele vai se posicionar dentro da área numa leitura primorosa que faz dele, inclusive, ter condições. Isso é importante, tá? Ter condições plenas de ser colocado pelo Diniz em vários jogos como camisa 9, gente. É isso mesmo. Como camisa 9. Entenderam agora, no começo, quando eu falei que ele pode ser útil por várias questões? O Eduardo, ele pode perfeitamente ser um titular da equipe, né? No banco de reservas para o Matheus Pereira, o Eduardo ele pode ser um titular para o Cruzeiro, lá no banco de reservas, para o lugar do próprio Gabigol. É isso. Em alguns jogos ele pode ser colocado como centroavante, como falso 9, né? Ele pode perfeitamente, em algumas situações, vejam vocês, né? Ser um titular, né? Para segundo atacante, né? Para o lugar do Dudu, ou ser um lateral, né? Um jogador, né? Um titular no banco de reservas para o Dudu, caso ele vá jogar ali pelo lado do campo, né? Ele pode ser também, caso o Diniz vá fazer essa tríade, né, de Gabigol, Dudu e Volais, ele pode perfeitamente ser esse jogador para ser o titular no lugar do Volais. E na verdade acho até que ele é superior ao Volais em algumas situações. Se for o caso, o Diniz até pode utilizá-lo e deixar o Volais como, na verdade, o titular ali no banco de reservas para o Carlos Eduardo. Então ele oferece todas essas possibilidades para a equipe do Cruzeiro, tá? Acho que é um jogador que chega com baixo custo, tá? Cujo salário não vai ser absurdo, um jogador que entrega realmente aquilo que se espera dele, né? Os números dele são absurdos na temporada aí, né? E evidentemente que não foram melhores em virtude da lesão, em virtude de que a equipe do Botafogo contratou o Almada, que é muito bom jogador e virou titular, né? E em virtude também de que ele foi acionado para o jogo no Botafogo em alguns momentos em que o Botafogo estava já numa situação
de muito desgaste na própria temporada, né? Sobretudo no final da temporada, e aí em situações em que qualquer jogador teria dificuldade para ampliar a qualidade do jogo da equipe, né? Ao menos esse jogo mais ofensivo, tá? Então o Eduardo é um jogador extremamente experiente, muito habilidoso, finaliza como poucos, mas como poucos mesmo, é um exímio finalizador, tá? Um jogador que, se for o caso, vai praticar o drible para conduzir a bola, sabe o momento certo de driblar, sabe o momento certo de passar, é muito bom no 1, né? No 1 a 1, né? No 1 contra 1, é muito bom também em se associar, principalmente quando chega ali no terço do final do campo, ali na frente da área, é muito bom para se associar, toque bem boi, toca e ataca o espaço para receber. Então eu diria para vocês que é um desse tipo de contratação que um clube não vai gastar muito por ela, um jogador que certamente não pode ser visto pelo Diniz como titular, né, total para toda a temporada, pode ser eventualmente titular em vários jogos, né? Pode ser um titular que vai sair do banco de reservas para entrar no jogo em várias partidas, mas ele não pode ser visto como jogador para atuar como o titular absoluto da equipe na maior parte dos jogos, porque a condição física dele talvez não vá permitir, tá? Agora, eu acho que para compor esse elenco como um reserva de luxo, digamos assim, ou um titular do banco de reservas, se a gente pode colocar, ou mesmo um titular em algumas partidas, eu acho que é primoroso, foi uma das melhores contratações dentro desse contexto que um clube brasileiro poderia fazer. E quem é o clube brasileiro? Qual é o clube brasileiro que está fazendo essa contratação? O Cruzeiro, que já vem fazendo também outras enormes contratações, gente. Então, parabéns ao Cruzeiro aí por essa visita ao mercado que está ganhando cada vez mais qualidade. O Carlos Eduardo poderia ser muito interessante em quaisquer equipes grandes do futebol brasileiro, gente, neste momento. E é mais um jogador importantíssimo, relevante e muito legal que chega aí para formar essa esquadra cruzeirense, né, que está apavorando, né, começou a apavorar já, né, e tem de tudo para entregar muita felicidade, né, leveza e riso, né, para os torcedores e torcedoras do Cruzeiro em 2025. Então é essa análise. De novo, se você gostou, achar que eu mereço e se você puder, né, e tiver desejo de fazer, envie um Pix para dar uma força aqui para o trabalho, de qualquer valor, tá bom, gente? É isso.